Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será as exigências do amor. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por dedicar esse momento para estudar a lição conosco aqui no nosso canal. Isso nos traz realmente grande alegria. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like se você for abençoado pelo vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem. Muito obrigado pela parceria. Nosso guia de estudos hoje vai nos mostrar um pouco aquilo que são as exigências do amor. Talvez o termo seja realmente um pouco mais pesado e para um leitor desatento que olhe e simplesmente pensa o termo exigências e o termo amor parece que não se harmonizam. Na mesma frase parece que eles não cabem, mas quando nós paramos para poder pensar naquilo que realmente é o amor ele exige uma ação por parte daquele que é objeto de amor. Quando nós paramos para poder pensar na maneira como Jesus lidou com os apóstolos, nosso guia de estudos hoje vai mostrar especificamente a experiência de Pedro. Já vimos nessa semana o momento do seu chamado. Apesar dele ser lá da região da Galileia, uma região de gente realmente inculta, gente que não tinha a possibilidade de ter uma educação formal, Jesus olhou para ele e disse: venha Pedro, siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Pedro decidiu seguir a Cristo Jesus e você vai perceber que Pedro acabou por se tornar um dos indivíduos mais próximos do Senhor. Ele vai ser vizinho de Jesus, provavelmente, dizem alguns teólogos, Jesus chegou a ficar hospedado na sua casa várias vezes. Enfim, ele se tornou muito próximo de Cristo Jesus. Cristo Jesus curou a sua sogra, em todos os grandes milagres que Jesus operou, quando ele, do meio do grupo de discípulos, tirou um grupo para poder estar junto com ele, Pedro estava sempre lá. Ele esteve na transfiguração, ele esteve na ressurreição da filha de Jairo, entre outros milagres fantásticos que Jesus fez e que Pedro lá estava. Ele teve a possibilidade de ter grandes momentos com Cristo. Entretanto, na última semana de Cristo Jesus aqui na Terra, quando olhamos ali para o último domingo de Jesus, e Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, enquanto toda a multidão fazia ali as suas homenagens a Cristo Jesus, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, glória ao filho de Davi. As pessoas realmente imaginavam que até o momento da Páscoa, que aconteceria naquela sexta-feira, que o Jesus acabaria se autodenominando o rei de Israel, tirando os romanos do poder e assumindo então o domínio do país. Entretanto, o reino de Jesus não era desse mundo. E quando chegou na quinta-feira à noite, enquanto Jesus estava tomando a ceia com os discípulos, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, é bom você ficar esperto, porque o diabo me pediu você para poder se andar. E Pedro fica assim, numa situação realmente delicada, e Jesus diz: eu estou indo embora. E Pedro toma a palavra e diz: você não vai, eu vou contigo, você não vai sozinho. E Jesus olha nos olhos dele e diz para ele e para os demais discípulos que ele morreria, que naquela noite ele seria entregue às mãos dos inimigos, ele seria julgado, condenado à morte e que ele ressuscitaria. Os discípulos mal puderam acreditar naquilo que estavam ouvindo. Jesus mencionou categoricamente a Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria. Realmente eles estavam muito tristes. É exatamente por isso que no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus já começa dizendo: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não fiquem atemorizados. Vocês creem no Pai, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu teria dito. Eu vou preparar um lugar, e quando eu for preparar um lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que vai acontecer na sequência é: Jesus sai do cenáculo junto com os seus discípulos, depois de ter tomado a ceia. O clima está bem pesado, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele sua grossas gotas de sangue. Pedro, juntamente com os demais discípulos, ele gasta o seu tempo dormindo, ele estava se sentindo realmente muito cansado.
E naquela mesma noite Pedro negou que conhecia Jesus Cristo por 3 vezes. E o fato é que a última vez ainda foi com juramento. Eu juro que não conheço esse homem. Há um peso nisso tudo. Jesus lança um olhar para Pedro e Pedro chorou amargamente. Ele sai dali do local onde Jesus estava sendo julgado completamente envergonhado. E ele pensa que ali para ele terminou a sua história enquanto apóstolo. Mas Jesus, quando ressuscita, ele aparece primeiro a Maria Madalena e diz para ela: Maria, vai até os 12 e diga a eles que eu estou indo para Galileia. Diga para os 12, especificamente para Pedro, fala para eles que eles vão para Galileia, que lá eu vou encontrar com eles. Ele manda um recado especificamente para Pedro. O recado de Jesus é para Pedro. Por quê? Porque Pedro havia negado conhecer a Cristo Jesus. Pedro vai junto com os demais para Galileia, mas quando ele chega lá, ele diz: gente, não nasci para esse negócio de ser apóstolo, eu vou voltar a ser pescador. Quando ele diz isso, outros 7 discípulos vão com ele e acabam debandando. Eles tentam pescar durante a noite toda, não pegam absolutamente nada, e quando eles estão chegando à praia, o dia está amanhecendo, quando Jesus está na praia, e ele pergunta: filhos, tendes aí algo que comer? Os discípulos respondem: não temos nada, não pescamos nada. Jesus diz: joguem a rede do lado direito do barco e achareis. E eles obedecem, lançam as redes, e haviam tantos peixes que eles já não conseguiam arrastar a rede para a praia. Nisso João diz: Pedro é o Senhor. Pedro veste a capa, porque ele estava nu, vai nadando até a beira do mar e diz para Jesus: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus vai olhar para eles assim: Pedro, relaxa, vamos tomar um café. É interessante isso. Ele olha e Jesus já tinha uns peixes sobre a brasa, pães sem fermento, os discípulos comem junto com ele. Ele pede para que eles tragam mais uns peixes, colocam mais ainda sobre o braseiro. Eles comem, estão junto com Jesus, e então nesse momento João capítulo 21 vai contar essa parte da história. Por 3 vezes Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, você me ama? A pergunta de Jesus, na verdade, era uma pergunta de reintegração. E quando Pedro diz que amava a Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: então apacenta os meus cordeiros. Nesse momento, Jesus está reintegrando Pedro de volta ao grupo, mas está mostrando para ele que o amor de Pedro deveria levá-lo a apacentar os cordeiros. Mais do que isso, ele vai dizer ainda que hoje você é dono do seu nariz, vai aonde quer, mas vai chegar um momento em que vão amarrar suas mãos e vão te levar para onde você não quer. João coloca uma nota de rodapé dizendo que Jesus estava falando sobre o tipo de morte com a qual ele ia glorificar o nome de Jesus Cristo. E ele aceitou o desafio. Ele aceitou seguir a Cristo Jesus, entendendo que haveria um preço para poder ser pago. Mas o amor de Cristo fez com que ele seguisse adiante. Nosso guia de estudos usa o texto de 2 Coríntios 5, verso 14, as palavras de Paulo, como base para aquilo que foi a atitude de Pedro e de tantos outros discípulos no decorrer de toda a história. O amor de Cristo nos constrange ou nos motiva. O amor de Cristo nos impulsiona. Quando nós realmente amamos a Cristo Jesus, nós vamos apacentar as ovelhas dele. Nós vamos trabalhar por aqueles por quem ele morreu. Nós vamos tentar alcançar aqueles por quem Cristo veio aqui à terra. O amor de Cristo nos leva à ação. O amor de Cristo nos coloca em movimento. Pessoas que dizem amar a Jesus, mas que não obedecem os seus mandamentos, inclusive o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, não são pessoas que o amam. João escreveu sobre isso dizendo: aquele que diz que o ama, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. E esses mandamentos não são única e exclusivamente os 10, mas todos os mandamentos de Cristo, inclusive o mandamento de podermos amar o próximo como a nós mesmos, de pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Eu queria orar nesse momento pedindo para que o amor de Cristo também nos constranja, para que constranja você também, para que você possa trabalhar pela salvação de outras pessoas. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos mostra que o amor, ele é dinâmico, ele nos leva à ação. Ajuda-nos a podermos viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?